mistério, é coisas maior, é coisas grandes. Segura em nome de Jesus, levanta a tua mão lá em cima, creia nesta profecia, porque o que Deus está provocando na noite chamada hoje é coisa grande. Portanto, sai da frente, fracasso, miséria, sai em nome de Jesus, pois a igreja de Cristo vai receber coisa grande, coisa grande, coisa grande. Digno é aquele que é e tem todo o poder. Lembra do que ele fez com o mar vermelho? Ele abriu tanto o lado esquerdo como a direita. O que é isso? É coisa grande. Você lembra que Jesus fizera com aquela mulher que sofreu 12 anos com um câncer, com uma hemorragia? Ela toca em Jesus e coisa grande saiu dele. O que foi? Poder, poder saiu dele. Recebe em nome de Jesus. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Eu vos saúdo a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra comigo o tema que foi me formulado, livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 8. O Antigo Testamento contém 39 livros. O último livro é Malaquias. Ageu fica antes de Zacarias. Ageu, capítulo 2, versículo de número 8. Diz assim o texto sagrado: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Podeis assentar. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Meus queridos irmãos, antes de fazer a exposição bíblica da palavra de Deus, eu quero deixar registrado a minha palavra de gratidão a Deus por Ele ter me trazido a este lugar, como também pela sua presença que está em nosso meio. Quero atributar a Deus a minha palavra de gratidão ao meu nobre amigo e irmão pastor Emerson, pastor Wilson, que por 3 vezes tentou me trazer aqui, a pastora Eva também, pastor, que o Senhor vai na igreja. Aí eu disse, eu vou no tempo de Deus. E o tempo de Deus chegou. Quero louvar a Deus pela vida de cada ungido que se encontra aqui na minha retaguarda. Deus abençoe poderosamente. Diga amém. Meus queridos irmãos, a presença do eterno Deus, ela está em nosso meio. Coisa boa é pregar para uma igreja que ora.
O que eu, João Paulo Ferreira, o que eu acabei de ver com os meus próprios olhos, está se tornando raridade. Duas coisas que está raridade. Primeiro, Bíblia, palavra no altar. E segundo, oração. A oração nos aproxima de Deus. E a palavra traz vida e libertação. Mas eu louvo a Deus por esse ministério, porque está alicerçado na palavra de Deus. O pastor Emerson, com muita propriedade, ele me formulou esse tema esse que eu acabei de verbalizar, lendo para os irmãos. É um texto muito conhecido pelos demais. Eu sou um pouco zeloso pelos temas que é me passado, e eu sempre procuro honrar, por onde eu passo pregando, os temas que é nos formulado, porque entendemos que sempre que Deus coloca no coração do pastor, do dirigente da igreja um tema, é porque Deus quer falar por intermédio daquele tema. Mas para nós entendermos o livro do profeta Ageu, especificamente o capítulo de número 2, para ser bem preciso, versículo de número pela qual nós lemos, versículo de número 8, requer atenção e também fazer uma retrospectiva e voltar atrás para entender o contexto histórico desse texto sagrado. Observa que o princípio de tudo nós iremos encontrar no livro de 1 Samuel, melhor dizendo, 2 Samuel, capítulo de número 7. Na época, quem estava reinando Jerusalém era o rei Davi. Davi, ungido de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. O texto sagrado vai nos afirmar dizendo que um belo dia o rei Davi estava dentro do seu palácio. Dentro do seu palácio, e ele começou a pensar em quê? Na arca da aliança, na arca do concerto. E ele disse: não é justo eu, Davi, morar dentro de um palácio feito de madeira, de cedro, e a arca da aliança, que é o símbolo da presença de Deus, não ter uma casa, não ter um lugar para que seja adorada o Deus de Israel. Davi está dentro da sua casa real e era noite. Ele tenta dormir e ele não consegue. Por quê? Porque cada vez que ele pensava na arca da aliança, ele queria construir um templo, uma casa, para que dentro desta casa o Deus de Israel viesse manifestar da sua glória. Na época existia um profeta, um homem de Deus, por nome de Natã. Davi chama Natã e diz para ele: eu moro dentro de um palácio, dentro de uma casa, feito com a melhor madeira, denominada cedro, mas a arca de Deus não tem um lugar. Naquele momento o profeta Natã entendeu que Davi queria construir um templo, que Davi queria construir uma casa para Deus. Então o profeta Natã olha para Davi e diz assim: faça aquilo que está em teu coração,
porque Deus é contigo. Observa que o desejo de Davi era construir uma casa para que a glória de Deus viesse manifestar. Só que Deus, ele vai na contramão de Davi. Pastor João Paulo Ferreira, você está verbalizando e dizendo que Deus vai na contramão de Davi? Sim. Por quê? Porque a pessoa que iria construir, a pessoa que iria edificar um templo, uma casa para Deus, não tinha vindo ao mundo, porém Deus já tinha projetado, Deus já tinha escolhido a pessoa certa. Como assim? Deus escolhe quem Ele quer, Deus capacita quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer. Uma vez que nós estivermos debaixo da vontade permissiva de Deus, se a minha e a tua vontade estiver nos planos de Deus, não tem demônio, não tem cara feia, não tem tranca-rua que venha fechar a porta que Deus abriu. Eu acredito que nesta noite o Deus de Israel, Ele há de manifestar do seu poderio aqui nesta noite. Sim, a sua presença está em cima deste altar, a sua glória está na nave da igreja. E a última palavra aqui não vem do pregador, não vem do pastor Emerson, não, mas a última palavra vem daquele que fez os céus e também a terra. Vem dos céus, daquele que fez os céus e também a terra. Talvez você entrou aqui triste, desanimado, cabisbaixo, verdade, mas algo novo Deus, Ele vai fazer. Sim, Deus vai fazer algo novo aqui nesta noite. Pastor, o que é que eu devo fazer? Creia na palavra e verá a glória do Senhor. Galamanchu medacandera bandola semicandore baracandera vassuria que mandará bantu bedeguefia la somi da caia nevara parai. Deus nesta noite está nos vocacionando para nós se posicionar diante da sua presença. Tu és escolhida, tu és escolhido por Deus. Esta luta não vai te parar, esse diagnóstico não é o fim para você, não. Deus tem resposta para a tua oração aqui nesta noite. Tem. Deus disse para o profeta Natã: volta pelo teu caminho e fala para Davi, meu servo, que ele não vai construir um templo, que ele não vai construir uma casa para mim, porque eu já tenho escolhido alguém. Este alguém não veio ao mundo ainda, mas eu já tenho escolhido a pessoa certa que vai edificar uma casa para minha adoração. Davi disse: quem é a pessoa? Deus disse na boca do profeta Natã: quando os teus dias estiver prestes a se findar, vai vir alguém. Esse alguém vai vir da tua linhagem. Ele não veio ao mundo, mas eu já tenho um projetado, porque ele é meu, foi eu que escolhi. Eu já tenho até o nome do menino. Qual é o nome? Ele vai se chamar Salomão. E quem vai ser Salomão? Vai ser o teu filho no futuro. Vai ser uma criança escolhida por mim.
E é Ele que vai construir uma casa para minha habitação. Davi recebe aquela palavra, aceita a escolha de Deus. O tempo passa, Deus cumpre a sua fala. Vem Salomão ao mundo. Salomão assume o trono real, passa a reinar Jerusalém. Os primeiros anos do seu reinado foi voltado para o seu chamado, voltado para a sua vocação, pela qual Deus havia lhe vocacionado. E ele agora dá partida à construção a um templo, uma casa, aonde a arca da aliança seria colocada, aonde a glória de Deus seria manifestada. Salomão, ele dá partida, constrói a casa de Deus, investe na casa de Deus. No livro de 2 Crônicas, dentro do capítulo de número 7, nós iremos encontrar Jerusalém. A cidade de Jerusalém está tomada de uma alegria. Por quê? Porque agora Jerusalém tem uma casa, tem um lugar de adoração, aonde os judeus vão adorar o único e verdadeiro Deus de Israel. E no dia da consagração, foi o grande dia do templo. Diz o texto que a presença de Deus, ela invadiu aquele templo, de natureza que a sua glória encheu os 4 lugares daquele santuário. Os sacerdotes que estavam fora do templo, eles não conseguiram entrar dentro da casa de Deus, porque tamanha era a glória de Deus. A presença de Deus foi notória. Todos agora estão boquiabertos, porque Deus confirma a sua presença. Existe ali a arca da aliança, símbolo da presença de Deus. Só que o tempo vai passando, e aquilo que era glória, aquilo que trazia alegria, já não traz mais. Por quê? Porque agora os judeus estão voltados não mais para a glória de Deus, mas sim voltado para o pecado, voltado para as coisas erradas. E uma vez que alguém se volta contra Deus, automaticamente a glória de Deus se afasta desta pessoa. Por quê? Porque Deus é Deus santo e Deus também zeloso. Ele não habita em casa desconcertada, não. Ele não habita em casa desconcertada, não. Mas sim, ele habita em uma casa que ainda teme a sua palavra, uma casa que ainda guarda o dia do arrebatamento, uma casa que diz não para o pecado, mas diz sim para a santidade, porque a santidade, ela traz a glória de Deus na vida do homem e da mulher. Jerusalém perde o que eles haviam recebido. E o que foi? A glória de Deus. Deus levanta Jeremias que profetizou durante 40 anos.
E a mensagem de Jeremias era: arrependa dos vossos pecados. Ele escreve um livro chamado Lamentações. Por quê? Porque ele pregava e chorava, mas o povo não queria ouvir a palavra de Deus. Os sacerdotes agora, alguns estavam voltando-se para a idolatria, outros estavam mentindo em cima do altar de Deus, dizendo: eu tive um sonho, eu tive uma revelação de Deus, sendo que muitas das vezes Deus não tinha revelado nada, Deus não tinha falado nada, mas Deus estava disposto que, uma vez que a nação se arrependesse, a sua presença também voltaria para com aquela nação. Vai um conselho aqui. Você quer ser um homem próspero? Quer ser uma mulher que tem intimidade com Deus? Quer ser uma pessoa bem-sucedida aqui na vida? Ande com Jesus. Tenha o Espírito Santo como teu amigo. E nunca rejeite o teu chamado e a glória de Deus que um dia Ele injetou sobre a tua vida. Satanás, ele luta 24 horas para roubar a presença de Deus injetada na nossa vida por meio do pecado, porque Satanás sabe quando a igreja se curva na presença de Deus, com o coração voltado para a sua memória e temor a sua palavra, Deus não só ouve a sua oração, mas também responde a sua oração. Deus responde as suas orações. Jeremias fala e o povo não se arrepende, continua na prática do pecado. Aí Deus disse para o profeta Jeremias: diga para a minha nação, para os meus escolhidos, que se eles não se arrepender, se eles não voltassem para mim, eu vou permitir que a maior potência mundial venha, invada Jerusalém e venha destruir o templo que um dia Salomão fizera para mim. Se eles não se voltassem para mim, o grande rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, ele vai invadir Jerusalém, ele vai destruir Jerusalém e vai levar cativo para o cativeiro homens para o território babilônico. Mesmo recebendo exortação de Deus, o povo preferiu pecar contra Deus. Não me espere a destruição chegar na sua casa para você buscar a presença de Deus. Tenhamos vida com Deus hoje, para quando o vento soprar na tua casa, você vai permanecer de pé. Não espere Jesus arrebatar a sua igreja para depois você fazer o concerto com Deus. Não me espere.
O dia é chegado. O dia é hoje. Hoje é o dia do concerto com Deus. Com Deus. Você lembra da oportunidade que Zaqueu teve com Jesus? Jesus disse o que para ele? Não é amanhã, não é depois, mas é hoje. Hoje me convém pousar na tua casa. Jesus estava indo para Jerusalém, rumo ao Calvário. Mas antes de ir para o Calvário, ele disse: eu preciso entrar em Jericó. E naquela cidade, Zaqueu também queria ter um encontro com Jesus. Você conhece a história, mas que quando Zaqueu está em cima da árvore, Jesus disse o que? Desce depressa, porque é hoje que me convém pousar na tua casa. Deus, Ele tem pressa para realizar a obra sobre a tua vida, sobre este lugar. Deus, Ele tem pressa. Portanto, nesta noite, se posicione na presença de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade em mim, aleluia. Aqueles que estavam entre a multidão disseram: Jesus vai pousar na casa de Zaqueu? Zaqueu, ele não era publicano, não era. Pastor, ele não era publicano, não. Veja o contexto histórico. Ele era chefe dos publicanos, cobrador de imposto, trabalhava para o império de Roma. E os que estavam acompanhando Cristo disseram assim: como pode Jesus pousar na casa de Zaqueu? Homem ladrão, injusto. Por quê? Porque a palavra pousar significa passar a noite, dormir. Muitos achavam que Jesus iria dormir na casa de Zaqueu. Mas quando ele disse: hoje me convém pousar na tua casa, Jesus estava falando de uma casa chamada tricotomia. O que é tricotomia? Corpo, alma e espírito. Todos nós somos conhecidos como tricotomista: corpo, alma e espírito. Segura essa em nome de Jesus. Toda casa onde Jesus entra tem mudança, tem transformação, tem novidade de vida. Tem. Aquele que mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. Por quê? Porque Jesus entrou, mudou, transformou. Aleluia! Portanto, nesta noite, se Ele entrou na tua vida, permaneça zeloso para com Ele e para com a sua palavra, mas não perca a sua presença por nada. A presença dele está entre nós aqui nesta noite. Você se encontra fraco, desanimada, cabisbaixa. Sim, a luta tem vindo bater na tua porta, não tem pedido licença, verdade. Mas Jesus, Ele me trouxe aqui para vos verbalizar, dizendo que tu és escolhida por Ele, tu és escolhido por Ele. Você não vai morrer na merdice, não. Você não vai parar, não. Satanás tem tentado frustrar os teus sonhos, mas maior é Deus, maior é Deus, maior é Deus. O profeta messiânico Isaías diz: agindo Ele, quem é que vai impedir? Os demônios não podem impedir o seu agir, não pode. Galamantou maracanda, ela assume da guerra.
A presença do Espírito de Deus vai te renovar nesta noite. Vai, você vai se pôr de pé. Vai, você vai voltar a caminhar. Vai voltar a sonhar. Vai, porque Deus é contigo. A presença dele está aqui. Não é proibido de adorar a ele, não. Se você tem glória, faça uma reação de adoração a Deus. A Bíblia fala de uma hierarquia de anjos chamada serafim. A Bíblia diz que eles não estão acima do trono de Deus, não, mas estão em volta de Deus. Por quê? Porque não tem ninguém acima de Deus. Só Ele está em cima, só Ele que manda, só Ele tem o poder. E a Bíblia nos dará dizendo que essa hierarquia de anjos, eles têm 6 asas, com 2 cobre o seu rosto, com 2 cobre os seus pés, com 2 começa voando aonde? Em volta do altar daquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. E eles começam adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Hoje aqui São João Clímaco está sendo cheia da glória de Deus, da glória de Deus. Reage nesta noite, adoremos a Ele, pois a sua presença está entre nós, está entre nós, está. O diagnóstico que você recebeu para Deus não é nada. Essa luta que você está enfrentando para Deus não é nada. Creia no poder das suas mãos. Se eu verbalizar para os irmãos e dizer: Jesus está aqui, Rogério, irmã Cássia. Se eu falar Jesus está aqui, é uma coisa, pastor Emerson. Mas se eu, você, nós crer que Ele está aqui, muda tudo. Jesus disse assim: os sinais. O que é sinais? Milagres. Eles vão te seguir, eles vão te acompanhar. Pastor Wilson, segundo a Bíblia, onde o Senhor for, segundo a Bíblia diz que se você crer nas promessas de Deus, os milagres vão te seguir, os milagres vão me acompanhar. Portanto, se hoje chegou exaltação dentro da tua casa, não tem ninguém que venha impedir o agir de Deus. Por quê? Porque você crê no poder de Deus, você já orou e você está esperando o tempo da resposta dele. E hoje ele se revela para vós dizendo: manifestarei da minha glória dentro da tua casa e verá o meu agir, verá o meu agir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Bendito seja o nome de Jesus. A presença dele está em nosso meio. A glória de Deus está em nosso meio. Receba nesta noite força. Receba nesta noite um abraço teu. Receba nesta noite o refrigério para a tua alma. Você entrou aqui e disse: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Ele te toca no teu íntimo, chama ali pelo teu nome e diz: Tu és minha, tu és meu. Eu tenho te escolhido antes mesmo que você viesse ao mundo. A sua mão está sobre vós. Aleluia. Aleluia. Jeremias profetizou 40 anos. Deus agora permitiu que o rei da Babilônia entrasse em Jerusalém. A cidade foi destruída. O templo aonde a glória de Deus havia manifestado uma vez, foi colocado fogo. Aquilo que tinha de valor foi levado para Babilônia. A cidade foi destruída. Por quê? Porque eles haviam virado as costas para Deus. Agora Deus leva os cativos de Jerusalém para a Babilônia. Está entre os cativos 10.000 homens. Entre eles Daniel se encontra. 10.000 judeus. Só que agora passou-se o tempo. Passou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Enquanto o tempo vai passando, o povo estão no cativo, estão aprisionados, mas no cativeiro tem arrependimento, no cativeiro tem confissão de pecado. E foi no cativeiro que Deus tratou com a nação de Jerusalém. Eles entraram dentro do cativeiro rebelde, mas depois que passou 70 anos, agora o povo estão agora com o coração voltado para Deus. Na época, quem está reinando agora é o rei Ciro, o rei da Pérsia. Hoje, século 21, não é mais Pérsia, mas é conhecido como o país do Irã. E Ciro não era um homem voltado para Deus, não era. Mas no livro de Esdras, capítulo de número 1, diz que Deus, ele mudou o coração de Ciro. E Ciro agora entendeu que todo o seu governo, todo o seu poderio, toda a sua honra, quem havia lhe concedido tinha sido o Deus dos Hebreus, o Deus de Israel. A Bíblia diz que Ciro automaticamente disse: eu vou reconstruir, eu vou patrocinar a reconstrução daquilo que foi um dia, e todos que estavam presos vai voltar para Jerusalém, vão voltar sem nada,
de Deus, trazendo a presença de Deus. Por quê? Porque onde há arrependimento, existe perdão, existe graça, existe bondade, existe a presença. Dá-lhe, dá-lhe. Os cativos voltam para Jerusalém. Eles voltaram. Tiveram que começar do zero para construir o quê? A segunda casa, que Ageu chama a glória da última casa. Eles começam do zero. Aí Deus se revela, símbolo da prosperidade. Como é que Deus se revela para a nação? Eu quem? Deus. Eu sou dono da prata e também do ouro. Quem está verbalizando é o Senhor dos Exércitos. Ele é dono da prata e do ouro, ou seja, é Ele que tem todo o poder. A riqueza, a prosperidade está na mão dEle. Ele dá para quem Ele quer. Ele dá para quem Ele quer. Para quem Ele quer. Deus diz: minha é a prata, meu é o ouro. Porém, a iniciativa é vossa. Capítulo de número 1 do livro de Ageu, versículo de número 8, Deus diz: suba ao monte, busque de lá madeira para a construção do templo da glória. Deus estava dizendo que Ele era o dono de tudo, mas para que o tudo de Deus viesse a acontecer, todos deveriam se posicionar, não ficar de braço curvado, não ficar de braço abaixado, não, mas regaçar as suas mangas, partir para cima, conquistar o impossível, correr atrás daquilo que foi um dia. Por quê? Porque Deus é Deus de estratégia, Deus é Deus de provisão, Deus é Deus que abre porta, confunde aqueles que diz que são só para mostrar que Ele é Deus, que Ele é Deus. E Deus havia confirmado dizendo, depois que a segunda casa, o segundo templo, ele for edificado, a glória que eu vou manifestar dentro desta casa, ela vai ser, maior. Ela vai ser maior. Ela vai ser maior. Eu profetizo na direção do Espírito e da palavra, que o que Deus vai fazer a partir de hoje em nossas vidas, eu estou incluindo até mim. O que Deus vai fazer em nossas vidas é coisa maior. O que Deus vai fazer em nossos ministérios é coisas maior, é coisas grandes. Segura em nome de Jesus, levanta a tua mão lá em cima, creia nesta profecia, porque o que Deus está provocando na noite chamada hoje é coisa grande. Portanto, sai da frente, fracasso, miséria, sai em nome de Jesus, pois a igreja de Cristo vai receber coisa grande, coisa grande, coisa grande. Digno é aquele que é e tem todo o poder. Recebe
nesta noite intervenção do Deus das coisas grandes. Você lembra do que ele fez com o mar vermelho? Ele abriu tanto o lado esquerdo como a direita. O que é isso? É coisa grande. Você lembra que Jesus fizera com aquela mulher que sofreu 12 anos com um câncer, com uma hemorragia? Ela toca em Jesus e coisa grande saiu dele. O que foi? Poder saiu dele. Receba em nome de Jesus. Você, eu, nós servimos um Deus de coisas grandes. Por quê? Porque Ele é grande. Deus, Ele não olha para a altura, não olha. Por quê? Porque está acima de tudo. A Bíblia diz que Ele olha para as estrelas do céu. Ele conhece cada uma, chama cada uma pelo seu nome. As estrelas vêm e rendem-se aos seus pés. Esse Deus, Ele é tão grande que Ele ajunta as águas dos grandes mares com a cunha das suas mãos. E operando Ele, quem é que pode impedir? Ninguém poderá impedir o agir do Deus das coisas grande. Partindo para a finalização. Minha é a prata, meu é o ouro. Disse quem? O Senhor dos Exércitos. Sempre que ouvimos esta referência bíblica, a nossa mente automaticamente ela é voltada para a prosperidade material, voltado para aquilo que estão diante dos nossos olhos. Muitos estão em busca do ouro, da prata, prosperidade, como também poder aquisitivo. Deus, Ele havia levantado o rei Ciro para patrocinar a construção da segunda casa. Mas a ordem foi para os judeus: suba ao monte, corra atrás e edifique. Ou seja, eu entro com a provisão, porém você tem que ter posição, se posicionar. É bem verdade que Deus é um Deus de coisas grandes, porém, se você pensar pequeno e não correr, não se preparar para coisas grandes, você nunca vai conquistar nada diante de Deus. Deus não vai. Quem está falando aqui é João Paulo Ferreira. Se algum dos senhores pensa o contrário, você tem a liberdade. Mas segundo a Bíblia, Deus não vai enviar um anjo na tua casa com uma taça cheia de ouro, de prata, e vai dizer: toma aqui, você agora é um homem rico, você agora é uma mulher próspera. Não. Deus não vai fazer cair 100 mil reais na tua conta, porque Deus não rouba nada de ninguém. Mas o que é que Deus faz? Deus, Ele capacita.
Deus ele dá instrução. Porém, você quer ser uma mulher rica, um homem rico, durma tarde. Pastor, dormir tarde mas não é ficando no zap até tarde, não é ficar assistindo o que deve, não. Durma tarde porque você está estudando, você está buscando coisas grandes, para que um dia que Deus venha se revelar, você esteja preparado para receber coisas grandes da parte de Deus. Aleluia! Portanto, durma tarde e acorde cedo. Corra atrás dos seus objetivos. Vá estudar. Você tem um sonho de fazer uma faculdade? Não tem condição. Deus vai te dar estratégia. Nem se for para vender trufa, nem se for, mas Deus vai te dar estratégia. Você vai se formar, no futuro você vai ser uma pessoa próspera. Por quê? Porque você serve um Deus de coisas grandes e não está esperando cair do céu, mas está correndo atrás. Aleluia! Para finalizar, a primeira oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é a oração do Pai. Eu não sei se você já pesquisou, estudou esta oração. Observa que a oração foi a primeira oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E o tema da oração é Pai Nosso. Essa palavra nosso, ela me regozija. Por quê? Porque Deus não é só pai do pastor Emerson. Não é só meu pai, mas Ele quebra preconceito, Ele quebra barreira. E o texto diz: Pai Nosso. Deus está incluindo você, eu e nós. Mas Ele diz assim: quando vocês forem orar, oreis assim. Isso está em Mateus capítulo 5. Ele diz assim: Pai Nosso, santificado seja o teu. Aí ele conclui dizendo assim: venha a nós o teu. Muito bem. Jesus diz: quando vocês forem orar, diga assim: Pai Nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, e venha até nós o teu reino. Observa que Jesus, ele fala para os discípulos pedir para que o reino de Deus venha até eles. Pastor, e o que significa a palavra venha o teu reino? No contexto histórico diz: palavra, venha o teu reino, vontade permissiva de Deus aqui na terra. Pastor, não entendi. Quando você orar e dizer: Senhor, venha o teu reino na minha vida, você está dizendo: Senhor, que venha a tua vontade na terra sobre a minha vida. Segundo conselho, ele fala no capítulo de número 6 de Mateus, versículo 33. O conselho que ele dá: buscai. Buscai o quê? Em primeiro lugar. Não é em segundo, é em primeiro lugar. Buscai o quê? O reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Prosperidade e riqueza são demais, mas primeiro
Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto nós estivermos debaixo do reino de Deus, vontade permissiva de Deus, se prepare, porque o Deus de coisas grandes, Ele tem as suas formas de se revelar para o seu povo. E que quando Deus se revelar para vós outro, não duvide, mas creia. Porque Deus te conhece, Deus te sonda, Deus te capacita, Ele sabe e conhece todas as coisas. Não duvide da palavra de Deus, não duvida, mas creia e verá a sua glória. Um minuto para finalizar a minha participação, passando dentro do horário que o pastor Emerson me formulou. Eu quero render e atributar a Deus, por mais uma vez, a minha palavra de gratidão pela sua presença em nosso meio. E eu digo para os irmãos aqui presentes: não troque, não perca a presença de Deus por nada na sua vida. Tem uns 10 dias que eu estava pregando na Adebrais, 30 anos de festividade de um conjunto, e o tema daquela festividade está ardendo em meu coração até agora. E qual foi o tema daquela festividade? A presença de Deus, ela é a maior necessidade da igreja aqui na terra. E a igreja não está se referindo às 4 paredes, mas a igreja é eu e você. Seja uma casa cheia da glória de Deus. Seja uma casa temente a Deus e a sua palavra. Que Deus em Cristo o abençoe. E como diz o nome da igreja, né? Jesus é a nossa força. Até o nome da igreja é nome profético. Jesus é a nossa força. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Obrigado. E recebe esta palavra de glória a Deus bem forte. Gostou? Deixe seu like.